casa é porque preferem, por exemplo, ter um último momento de aparência de normalidade ou da normalidade a que se relacionam e não morrerem num ambiente impessoal no qual, por exemplo, a morte está ritualizada de uma forma que não lhes diz nada. A pessoa está num tratamento intensivo e na primeira noite em que lá chegou assistiu a 5, 6 pessoas a morrerem. E a pessoa diz, agora vou ser mais um número. Não, eu prefiro ao menos que haja pessoas que me identificam no momento de morrer. Não quero morrer nesta situação de um relativo anonimato. Depois também temos a questão da contratualização progressiva dos cuidados de saúde. É um ponto que excede muito o âmbito desta minha exposição, mas que é muito importante, que é isto. As tais obrigações de meios, de resultado, falávamos no outro dia, depende crescentemente da configuração prévia que as pessoas dão no relacionamento entre o paciente e o prestador de saúde, o paciente, o médico, o paciente, o prestador de cuidados paliativos. Na medida que isto seja crescentemente contratualizado, podemos admitir que muitos destes paradigmas venham a refletir-se num outro tipo de disciplina. A professora Ruth exonerou-me de falar da curva de Kuznets, porque, como falou um bocadinho da curva de Kuznets, ambiental, eu aqui apenas queria aplicá-la para isto. É que não é só a contratualização que nos leva a termos que admitir que a nossa exigência em matéria de medicina e de cuidados paliativos vai crescendo. Não é só por causa do contrato. Mesmo que não houvesse contrato, nós estamos cada vez mais sofisticados. Nós estamos cada vez mais longe dos patamares de sobrevivência. Portanto, cada vez é mais importante para nós vivermos com qualidade. Portanto, não é só dizer assim, você está a sobreviver, sofra. Não. Agora, a tecnologia e até o pressuposto da nossa coesão social permite-me reclamar mais. Se me permite reclamar mais, vamos, depois falo da Vitória Pirro, feita a reflexão ética, há uma reflexão filosófica a que eu vou poupá-los, porque, enfim, já vou muito para lá do meu tempo, mas que basicamente se cinge a isto. Quando nós pensamos na paliação, temos que pensar em duas coisas, que são, de certa maneira, divergentes, ou, se quisermos, convergentes, mas em sentidos opostos, um pouco conflituantes. Por um lado, a paliação, de facto, é um gesto de humanidade extrema, radical, que é de perceber-se que a coisa mais importante que tem uma pessoa que está viva é a redução do seu sofrimento. Até quase diríamos, isto é tautológico, é quase por definição. A ausência de sofrimento é quando o gozo está vivos. Portanto, o sofrimento é a ausência de algumas das coisas que justificam a nossa experiência vital. Mas, ao mesmo tempo, a paliação pode ser o corte da amarra existencial, como eu disse há pouco. E, portanto, em que momento é que nós ou podemos admitir coletivamente essa transição de um lado para o outro? Isto é um genuíno problema filosófico, porquê? Porque eu admito que um doente terminal, dependendo muito de tudo aquilo que fez na sua vida, possa, por exemplo, ser ou um histérico, no último momento grita, berra, se encarniça a ele próprio com a indignação de ter que ser privado da sua condição de ser vivo, e do outro lado há um genuíno epicurista que despreza a morte. Não me lembro dos meus tempos antes de ter nascido, também não me vou lembrar dos meus tempos depois de ter morrido. Andei aqui neste vale de lágrimas, ou até diríamos do epicurismo que depois se insinuou dentro do pensamento cristão, que é, vou desta para melhor. E, portanto, até devia ir contente. Não devia ir triste. Eu admito que o doente terminal o faça, mas nós, coletivamente, assistindo a este espetáculo, podemos nós exigir a fortaleza de ânimo ao doente terminal para o deixarmos abandonado nesse critério de decisão, no momento de continuar a obstinar-se na luta contra a doença ou abandonar-se finalmente ao processo causal que rapidamente determinará a sua morte? Podemos fazer isso? Isso demonstra a nossa falta de solidariedade. Mas a falta de solidariedade, o que é que quer dizer? Quer dizer que a nossa falta de solidariedade foi a falta de solidariedade de não darmos tratamentos paliativos ou de darmos tratamentos paliativos que abreviaram a possibilidade daquela pessoa se afirmar com os seus próprios valores até o momento terminal. Seja como for, a verdade é que a reflexão filosófica, eu pelo menos tenho
para mim, tenho no meu íntimo um grande ascendente epicurista. Eu acho que estes cuidados paliativos merecem uma reflexão em termos do que é o mínimo de qualidade de vida portanto, os cuidados paliativos também podem ser um bom pretexto para nós refletirmos sobre outras coisas que nos metem medo e que nos assustam e que nos repugnam, como as questões do suicídio assistido e da eutanásia, que efetivamente merecem um pouco mais de respeito e não são apenas invenções de mentes perversas, e nós constantemente estamos a assistir a exemplos de pessoas que, com toda a nobreza, com toda a dignidade, com toda a respeitabilidade, mesmo que nós pensemos de forma diferente deles, proclamam a sua vontade de terminarem as suas vidas e não inutilizarem com formas paliativas ou formas não paliativas uma vida inteira de afirmação e de gozo, de experimentação do que é